tarde e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Vamos começar o programa com uma análise ao desempenho das bolsas nas últimas 2 semanas. Isto, de certa forma, para abrir a porta para uma antevisão possível sobre o que poderão ser os desempenhos e os riscos que poderemos ver nas várias classes de ativos na segunda metade do ano, que começa já amanhã. Para começar, no entanto, temos os números e os gráficos da semana, como sempre, com o Marco Silva. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Chico. Obrigado. Este é o panorama da última semana em Wall Street. Podemos ver que foi maioritariamente vermelho, aqui com um ou outro ponto positivo, nomeadamente a Apple, que conseguiu fugir às perdas, mas o Facebook, que teve desvalorizações avultadas devido ao boicote que está a ocorrer em relação à publicidade. Já em relação ao desde o início do ano, e isto é muito importante para nós vermos quem é que são os setores que neste momento melhor têm sobrevivido à crise e que têm inclusive tido valorizações substanciais. As tecnológicas, nomeadamente as grandes tecnológicas, Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia também, a Netflix, são as grandes empresas que valorizaram acima de qualquer outras. Temos também a Tesla, com 141% de valorização desde o início do ano, e depois aqui as biotecnológicas que eu já vou falar nos gráficos. De resto, realçar a PayPal com mais 55% desde o início do ano. Em relação ao resto do mundo, na última semana, também foi maioritariamente negativo, aqui sem grandes destaques, a não ser aqui em Infosys, que teve aqui uma valorização de 5%, e em relação à performance desde o início do ano, de destacar aqui as tecnológicas também, nomeadamente as tecnológicas de serviços, a Shopify e a Mercado Livre na Argentina, portanto são portais de compra online, e a Marvel, uma tecnológica, a ASML também tecnológica, portanto o setor tecnológico claramente que é o grande vencedor este ano. Em relação aos setores e aos mercados, na última semana, maioritariamente vermelho, portanto nada assim de grande destaque, mas já em relação ao início do ano, podemos ver que as tecnológicas, o Nasdaq é que melhor tem o melhor desempenho de todos. Aliás, o Nasdaq está quase a fechar o trimestre com o melhor trimestre desde 2001, desde o último trimestre de 2001, portanto é absolutamente fabuloso. E em relação aos mercados, claramente Wall Street melhor do que os mercados desenvolvidos e melhor que a Europa também, as grandes empresas muito melhor que as empresas de valor e que as empresas de pequena capitalização e média capitalização. Portanto, houve aqui claramente quem perdeu e quem ganhou, portanto não foi tudo igual em termos de desempenho. Por fim, os gráficos aqui da Libra-dólar diário, prevemos que o gráfico, neste momento o par de moedas está aqui a atingir a linha inferior deste canal, portanto será aqui uma zona bastante sensível para este par de moedas. Em relação ao S&P 500, está aqui a meio, um bocadinho acima deste canal, portanto, entre as perdas atingidas em março e os máximos atingidos umas semanas antes, portanto, ainda é aqui um ponto intermédio, ainda não é possível ter aqui uma percepção de qual é que é a força de mercado. Este é o setor, o ETF das biotecnológicas, e basicamente está em máximos históricos. Portanto, os gráficos não mentem, e podemos ver que claramente as biotecnológicas têm tido um desempenho fora de série nos últimos meses. E por fim, o índice, o ETF das financeiras, que ao inverso das biotecnológicas está a atravessar uma fase menos boa e está aqui agora a atingir a linha inferior de um canal ascendente. Vamos ver se aguenta. Se não aguentar, poderemos ter mais quedas no setor financeiro. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco. Informação muito útil para analisarmos este semestre complexo, antes de analisarmos o seguinte. Temos connosco no programa Nuno Sousa Pereira, Head of Investments da gestora de fundos 60 Degrees. Nuno, boa tarde e obrigado por mais uma presença aqui no Mercados em Ação. Boa tarde, eu é que agradeço aqui a presença. Parece. Vamos começar pelas bolsas, que foi o centro da análise do Marco. Este mês que acaba hoje temos visto um bocadinho mais nervosismo entre os investidores após aquela recuperação relâmpago em abril e maio e depois das quedas fortes de março. Especialmente nos Estados Unidos temos os 3 principais índices não muito longe de máximos, especialmente o Nasdaq, mas com alguma volatilidade. Como é que podemos ler isto? O que é que tem afetado estas últimas semanas nos mercados?
Eu acho que essencialmente o grande motor dos mercados desde março tem sido a expansão dos balanços dos bancos centrais e, portanto, não é de estranhar que nas últimas 2 semanas houve uma pequena redução do balanço de Fed e isso levou logo aqui a este fenómeno que estavas a descrever do último mês, de ser um mês mais volátil e mais fraco. Portanto, o que é que aconteceu até agora? Para enquadrar este último mês, tivemos realmente a economia, que se calhar algumas empresas já estavam com alguns problemas antes do Covid-19 e que fechou, e portanto daí o pânico e a venda acelerada de março, fim de fevereiro, março, e depois os bancos centrais intervieram e os governos intervieram de maneira a segurar a liquidez das empresas, que deixaram de ter, muitas delas, qualquer faturação, e a tentar manter os postos de emprego e dar amplas condições ao mercado financeiro para manter o crédito à economia. Isso fez com que houvesse dinheiro disponível para investir e daí a recuperação acelerada e agora a travagem da criação deste dinheiro, ao mesmo tempo que o mercado vai reconhecendo que se calhar a recuperação em V ou a recuperação rápida poderá não acontecer na economia real porque o Covid não desapareceu e há transformações fundamentais a acontecer na economia, está a levar a que os fundamentais das empresas estejam bastante longe das cotações de mercado. Portanto, o mercado está relativamente caro, olhando para várias métricas de longo prazo, podemos olhar, sei lá, price to earnings, EV, EBITDA, várias métricas, e os múltiplos estão a começar a ficar historicamente caros e, portanto, se houver aqui um reconhecimento de que a economia está pior e que as empresas vão ter mais dificuldade em realizar estes resultados recentes do passado recente, poderá haver um reconhecimento do mercado no próximo semestre que levará às valorizações para níveis mais baixos. Nuno, só uma questão que falaste em relação ao balanço da Fed, nomeadamente ontem inclusive falava-se que estão a ocorrer algumas perguntas, portanto, questionar, por exemplo, o recente programa da Fed, nomeadamente na compra de obrigações corporativas de grandes empresas como, por exemplo, a Microsoft, a Apple e a Home Depot, que em princípio não necessitariam deste auxílio. Isto poderá criar aqui algum sentimento negativo que poderá levar o Fed a reajustar esse seu plano, porque, como dizem muito bem, a Fed é que tem segurado isto. Pronto, aqui a grande questão é, no capítulo da Fed ou do BCE, que teve o mesmo problema quando começou a intervir no mercado corporativo, eles não podem dizer quem é que precisa de ajuda e não precisa e só ajudar alguns, porque isso é um princípio que desvirtua a concorrência. E, portanto, ao ajudarem alguns em detrimento de outros, estariam a alterar o equilíbrio da concorrência livre de mercado. Então, o que eles fazem é compram o mercado como um todo. Portanto, teoricamente, quem tem mais obrigações acaba por ser mais beneficiado, mas é a maneira que os governantes dos bancos centrais encontraram de fazer compras equitativas e, por isso, até preferem veículos, às vezes, muitas vezes compram ETFs, porque são veículos sobre os quais eles não têm um controle de beneficiar ou prejudicar alguém. Portanto, eles compram um índice de obrigações, digamos assim. Portanto, são compras politicamente corretas, é isso? Exatamente, exatamente. É uma maneira de dar dinheiro, para ficar dinheiro disponível para o universo dos investidores e do crédito, aliviar as responsabilidades dos bancos em segurar determinadas empresas e, portanto, facilitar as condições de financiamento das empresas, baixando os spreads, baixando as taxas de juros, etc. E acho que isso será, isso e nomeadamente a injeção de liquidez por outras formas e os programas do governo, que aliás fala-se que poderá haver novos programas em breve, poderá ser o suporte do mercado no segundo semestre, vês um segundo semestre igual a este no final do ano, ou seja, não estou a dizer em termos de volatilidade, mas que possam ter, por exemplo, ganhos, nomeadamente no Nasdaq, ou alguma recuperação do S&P 500? Sim, portanto, o que nós estamos a perspectivar como cenário central, e faço já aqui um parênteses para diferenciar as tecnológicas do resto das empresas. Portanto, na parte das tecnológicas, nós achamos que o que é que aconteceu? Esta pandemia está a forçar uma transformação da economia que se calhar levaria pelo menos uma década ou mais a acontecer num curto espaço de tempo.
e isso está a levar a uma mudança de paradigma, tal como existiu na Revolução Industrial, quando se passou da agricultura para a industrialização, está-se a passar de uma maneira acelerada a industrialização e do brick and mortar, não é? Para uma parte de digitalização. Portanto, e daí as grandes vencedoras serem as empresas tecnológicas e, na nossa perspectiva, mesmo que haja correções no índice tecnológico, serão as grandes vencedoras no futuro, porque serão essas as blue chips do futuro. E isso cada vez mais é aceito pelas pessoas gerais, no geral, que não como investidores, mas como consumidores, utilizam essas empresas e os serviços dessas empresas. Depois, na parte do outlook, mais especificamente para estes semestres, o que é que nós estamos a olhar para o mercado acionista? Grande volatilidade, exatamente porque o mercado está, neste momento, reagiu às injeções dos bancos centrais e comprou o mercado como um todo, ou vendeu o mercado como um todo, apesar de haver setores que beneficiaram mais ou menos, como mostraste, por exemplo, as financeiras. Outro setor que está com grandes problemas são as companhias aéreas. Portanto, esses setores ainda não se resolveram sobre o futuro, mas dentro dos próprios setores vencedores, dentro das tecnológicas, nós achamos que o mercado vai começar a olhar para as empresas que realmente estão bem versus as outras que se calhar não estão tão bem e que foram compradas só por serem daquele setor. Vai ser um semestre algo volátil e acreditamos que sempre que o mercado exigir, digamos entre aspas, os bancos centrais vão entrar a aumentar os estímulos e os governos vão entrar a aumentar os estímulos na medida dos possíveis e, portanto, sempre que houver grandes quedas, o mercado estará à espera que este apoio de último recurso, que são os bancos centrais, esteja presente no mercado e acreditamos que esse apoio vai estar presente no mercado. Esse apoio, os banqueiros centrais e as banqueiras centrais também, neste caso, já prometeram esse apoio, dizem que vão fazer tudo o que é necessário, mas há uma coisa que os bancos centrais não controlam e que tem estado também nestas últimas 2 semanas um bocadinho mais em foco de novo, que falava-se muito de distanciamento entre o mercado e a realidade, seja económica ou da pandemia em si, e vemos que um dia sim, outro dia não, o mercado reage realmente a notícias, por exemplo, sobre uma segunda vaga, nos últimos dias, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse é um fator, quão importante vai ser esse fator nos próximos meses? Portanto, a grande variável que os bancos centrais não controlam é a confiança das pessoas. Portanto, os bancos centrais responderam bem a um problema que foi a falta de liquidez e isso resolve o curto prazo. Portanto, quando há um choque exógeno, resolve não haver ninguém que dá crédito ou não haver faturação durante alguns meses, esses empréstimos de emergência resultam. Se o problema for prolongado no tempo, portanto, se uma sociedade inteira deixar de ter confiança de ir aos restaurantes, o setor da restauração, por exemplo, vai deixar de ter solvabilidade e não um problema de liquidez. E aí não há empréstimo que valha ao setor como um todo. Portanto, os empréstimos permitem aguentar, fazer aqui a ponte em intervalos curtos, em mudanças de paradigma, em mudanças estruturais setoriais, tem que haver um ciclo de criação e destruição e, portanto, vai ter que haver uma adaptação do setor, vai ter que haver empresas que fecham, empresas que abrem com outros conceitos e eu estou a falar do setor da restauração porque eu acho que é o mais óbvio de olhar e dizermos assim, no segundo semestre vem um inverno, as pessoas vão, muitas delas, não ter confiança porque não vão conseguir distinguir os sintomas de uma gripe normal ou não se vão sentir confortáveis de estar em espaços fechados com muitas outras pessoas. E já temos aqui um clima difícil no verão, no inverno vai ser muito mais difícil para estes setores de serviços em que requerem a presença de pessoas. Eventos, viagens, business travel e turismo, não só o turismo, a restauração, portanto, tudo o que envolva muita gente em espaços fechados vai ter grandes preocupações e podemos já ver, os restaurantes mesmo tendo pessoas, têm uma capacidade hoje em dia muito mais limitada nas salas, portanto, vai haver uma mudança da gestão do negócio e isso vai levar a aparecimento de novos players e a quem é menos eficiente a sair do mercado. E não há intervenção do Banco Central que permita salvar uma empresa que mantenha um modelo de negócio anacrónico nestes tempos, digamos assim. Outros dois aspectos que os bancos centrais não conseguem resolver são política e geopolítica. Neste segundo semestre vamos ter eleições nos Estados Unidos, a situação parece estar a mudar com as sondagens a mostrarem uma queda do incumbente para as eleições de novembro, dia 3, e também há outro aspecto que tem estado aí a fervilhar um bocadinho, que é uma eventual segunda fase de uma guerra comercial. Como é que os investidores poderão encarar estes dois aspectos? Estes dois temas estão de alguma maneira interligados, uma vez que a China vai tentar usar uma posição de força no acordo comercial, que é aqui o
o grande dinamizador desta guerra comercial global é os Estados Unidos e China, não é? A China vai tentar usar uma posição de força de modo a negociar até às eleições. Se o Trump quer apresentar uma vitória nesta frente, uma vitória doméstica antes das eleições, vai ter que fazer cedências grandes à China e é nisso que eles estão a apostar, a criar aqui algumas fricções. Portanto, a China não tem cumprido a sua parte do primeira fase do acordo, não tem feito as compras no setor agrícola que se comprometeu, tem usado a pandemia um bocado como desculpa, mas a verdade é que se formos ver dados de cargas agrícolas no mundo inteiro, a China tem comprado muito à América do Sul e pouco aos Estados Unidos. E, portanto, está a usar esta data das eleições para criar aqui alguma incerteza, sabendo que o Trump tem muitos opositores domésticos e que precisa de começar a resolver os seus problemas. Portanto, tem a pandemia para lidar, tem opositores de ideologia domésticos, tem uma crise internacional, anda às turras na NATO. Portanto, o Trump abriu frentes de confronto em múltiplos cenários e não os pode resolver todos de uma vez, vai ter que se concentrar provavelmente um a um. Se quiser dar a volta a essas sondagens que realmente começam a mostrar um candidato que não tem sido brilhante, mas começa a ter alguma vantagem face ao Trump. Sendo que temos que deixar aqui sempre um grão de sal, os mídias no geral nos Estados Unidos são anti-Trump e, portanto, as sondagens poderão de alguma maneira ter aqui uma margem de erro, como tiveram no caso das eleições passadas, em que uma semana antes o Trump tinha 10 pontos de atraso face à Hillary Clinton e ganhou, não é? Ainda falta tempo também, não é? Exatamente. Nuno, mas para além da questão dos setores, portanto, a diferenciação em termos dos setores, portanto, as tecnológicas bastante mais fortes, houve no último mês uma ligeira pressão compradora acrescida na Europa em relação aos Estados Unidos. Terá sido isto meramente uma consolidação nos Estados Unidos ou uma rotação de capital para a Europa? Achas que isto poderá manter-se ou a prazo, nos próximos 6 meses, os Estados Unidos, Wall Street, irá ter um desempenho superior aos índices europeus? Em termos estruturais, nós temos estado, desde que começámos e continuamos, muito mais otimistas nos Estados Unidos do que na Europa. E isto tem uma explicação, que é a estrutura de decisão na Europa é muito mais lenta. Podemos ver, por exemplo, nos Estados Unidos, desde que começou a pandemia, já aprovaram 2 pacotes de estímulos, o dinheiro já chegou às pessoas, já chegou um reforço, e na Europa ainda estamos a discutir o primeiro. E, portanto, estas grandes diferenças explicam o dinamismo da economia americana. O desemprego cresceu muitíssimo e, quando for para recuperar, vai descer muitíssimo. Na Europa optou-se por manter os empregos das pessoas, apesar do Estado estar a pagar uma fatia desse salário. Portanto, no curto prazo, o que nós vemos aqui houve uma grande outperformance dos Estados Unidos versus a Europa, e daí explica um bocadinho desta rotação que agora permitiu a Europa, neste último mês, beneficiar, sendo que isso acontece num contexto em que existe uma pandemia que está muito mais alastrada hoje em dia nos Estados Unidos do que na Europa, podendo haver mais pressões para haver um reconfinamento, uma segunda fase do confinamento, e existem tensões sociais na rua que começaram com a morte de George Floyd, mas que hoje em dia estão alargadas e a nossa convicção é que vão passar de um contexto meramente de um protesto contra o racismo, que muita gente apoia, e que vão passar a ser um protesto contra as condições sociais no geral, se este desemprego se mantiver elevado. Portanto, os Estados Unidos estão com perto de 20 milhões de desempregados de uma maneira contínua, quase há 2 meses. Isto é insustentável, as pessoas no próximo mês vai acabar este subsídio de desemprego extra que os Estados Unidos aprovaram e portanto, vão trazer pressões económicas às famílias e aos indivíduos que, ao verem-se confrontados sem rendimento, provavelmente vão continuar com estes distúrbios civis. Portanto, este é o grande problema a resolver nos Estados Unidos agora, é a confiança deles, neste momento, tem menos a ver com a pandemia do que com os distúrbios civis. Passando esta fase, vemos que há capacidade para os Estados Unidos retomarem a sua posição de líderes no mercado acionista, porque as empresas mantêm-se mais dinâmicas, há um mercado muito mais saudável em termos de crédito, os bancos estão menos expostos às empresas. Não, e achas que a questão de, nos Estados Unidos, haver muito mais representação das tecnológicas, e nomeadamente também das biotecnológicas, tem o efeito diferenciador também? Tem um efeito diferenciador. Os investidores a nível tecnológico atuam numa perspectiva global, porque uma empresa tecnológica normalmente
expande o seu ramo de negócio, a sua vantagem rapidamente a nível global e sabem que para investir naquela vantagem ou naquele produto têm que investir naquela empresa. E, portanto, não há uma réplica da empresa da Google, não há uma réplica na Europa, não há uma réplica num determinado país e, portanto, os investidores vão atrás dessas ideias e dessas vantagens competitivas. Na Europa, temos o reverso da medalha, que é... Portanto, as estruturas são muito fixas e rígidas e isso também tem impedido as empresas tecnológicas de se fixarem na Europa. Uma empresa europeia, quando tem algum sucesso, tendencialmente ou é comprada por uma empresa americana ou muda-se para os Estados Unidos. Porque o dinamismo do apoio do mercado de capitais e das regras permite muito mais capacidade e muito mais abrangência do que na Europa. E isso vê-se a nível dos vários fatores. Não é só a nível da capacidade de decisão do Conselho Europeu ou dos fundos, etc. É a nível da quantidade de regulação, a nível das regras, das leis que não são iguais em todos os países. Portanto, para um mesmo mercado, podíamos dizer que tinha uma dimensão semelhante à Europa ou os Estados Unidos, uma empresa precisa de se adaptar com muito mais encargos e muito mais burocracia na Europa do que nos Estados Unidos. E daí esta vantagem no mundo tecnológico estar no lado americano. Nuno, uma última pergunta relâmpago quase, com 2 ou 3 partes. Falamos muito sobre ações e bolsas. Quero perguntar o que é que temos tido um semestre complicado, por exemplo, noutros ativos, por exemplo, no petróleo, com o ouro a ganhar um bocado também, naturalmente, como refúgio, mas não tanto como em outras crises. O que é que se espera neste próximo semestre para o ouro e para o petróleo, por exemplo? Portanto, nós distinguimos commodities em 2 partes. Commodities que representam procura industrial e essas provavelmente vão sofrer ou vão continuar a sofrer, já temos visto algumas dessas commodities, especialmente as agrícolas, a terem problemas. O milho, o café, etc., têm sofrido as cotações nos últimos tempos por causa de falta de procura geral. Depois temos as commodities que podem de algum modo ser reserva de valor, como o ouro, o cobre. É uma commodity muito associada à indústria, mas os metais podem também ser reserva de valor que não perdem as suas propriedades durante um ano, por exemplo, etc. E temos visto que essas commodities têm estado a resistir melhor e provavelmente vão resistir melhor no sentido em que, se os bancos centrais continuarem a inundar o mercado com dinheiro, há este fenómeno de desvalorização do dinheiro, apesar de não vermos isso nos números de inflação, que representam um cabaz enorme, mas há um fenómeno de desvalorização do dinheiro e os investidores tendem a proteger-se nestas commodities como o ouro, metais, etc. E acreditamos que vai ser esse o fenómeno de curto prazo. Nuno, muito obrigado pela participação no programa, com a nossa tentativa de olhar para o próximo semestre. Voltaremos numa próxima ocasião para analisarmos durante o semestre. Obrigado pela presença. Obrigado e votos de sucesso. Obrigado. Marco, temos uma palavra da semana, esta semana? Sim, vou voltar aos ETFs, porque têm sido bastante falados e as pessoas podem não perceber muito bem o que é um ETF. Um ETF basicamente é um cabaz de ativos que podem conter diversas coisas e de diversos setores, não é obrigatoriamente só o ouro ou empresas exploradoras de ouro ou empresas petrolíferas, podem ser obrigações de várias empresas e transaciona-se como se fosse uma ação. Esta simplicidade de comprar e vender como se fosse uma ação é extremamente interessante para o investidor individual. E basicamente o ETF é Exchange Traded Funds, portanto não é nada de mais, não tem nada de muito complicado, mas importa perceber o que é esse ativo e o que é que contém, porque depois a sua composição pode ser muito dispar e tem preponderância por alguns ativos, nomeadamente, geralmente as empresas com maior capitalização ou os ativos com maior importância é que estão mais representados. E há muitos deles, portanto é preciso ter alguma atenção e cautela. Obrigado, Marco. Obrigado, Marco. Agradeço também aos nossos telespectadores pela preferência e até à próxima semana.